não fez nada por Cabedelo e agora quer ser candidato. Diz que todas as ações do governo é reivindicação dele. Bruno, muito obrigado, Bruno, pela sua audiência. Tiago do Bessa, a próxima eleição será em cima de projetos e não de pessoas. Tiago. Muito bem. Eu gosto de um rapaz sonhador como Tiago. Um rapaz sério, honesto, pensa que os outros é como ele. Muito honesto. bem. Sim, quer dizer que Tróculo Júnior teve 800 votos na última eleição para deputado lá em Cabedelo e hoje está na base do governo e os projetos, a versão que Tróculo Júnior diz é que os projetos estão chegando do governo Ricardo Coutinho Cabedelo é através do seu apoio. Não, ele levou uma sessão especial da Assembleia para discutir a questão do Porto, fundo dos poucos. Falar no Porto, o presidente da Assembleia, Ricardo Marcelo, agora associou aos empresários que estão nessa campanha de melhoria do Porto Cabedelo, porque vão esvaziar o Porto Cabedelo e o presidente da Assembleia agora faz parte desse bloco de empresários forte em favor da melhoria do Porto de Cabedelo. E a profundidade, esse porto só não fica profundo tá com porque é de promessa. Essa semana o empresário de construção civil aqui, Zé William Montenegro, tem um barco famoso e ele mede a profundeza. E Zé William estava em alto mar, passou no cais ali, o barco de Zé William marca, tem um computador, eu não sei o nome do computador, que chama negócio, a profundidade. Ele disse que a profundidade hoje está com quase 8 metros. Para navio grande tem que ser 11 metros, então tem que tirar muita pedra de lá dentro. Muito bem, 6h40, 6h40, e a Paraíba toda foi pega de surpresa nessa noite de sábado, 14 de janeiro. Ninguém esperava. Com uma postagem da carta de renúncia à candidatura à reeleição à Prefeitura de João Pessoa pelo prefeito Luciano Agra. Vamos fazer um breve histórico, Maurílio. Vamos remeter a 2004, quando o PSB... Olha, se você permitisse, eu iria lhe pedir um favor, ao invés de você fazer esse comentário, você colocasse o áudio que nós temos aí do irmão do governador, porque aí a Paraíba vai saber por que a Agra renunciou. Entendeu? Tudo bem, deixa só eu dar essa introdução e a gente vai pro áudio e faz a discussão, que a gente tá com tempo hábil para isso. Viajando na rejeição do segundo ano do governo Cássio, numa coligação com o PMDB, o então candidato Ricardo Coutinho ganha as eleições de 2004 e assume em 2005. No começo da gestão, não decolou. Com algum trabalho, o prefeito Ricardo Coutinho conseguiu conquistar a confiança dos pessoenses. A plataforma de campanha, ao lado de movimentos sociais, como nós já conhecemos, apesar da reeleição de Cícero Lucena com 75% dos votos que ele teve na época, quando foi reeleito. E veio a campanha de 2008, quando todos se engalfinharam para ser o vice do então candidato à reeleição Ricardo Coutinho, que naquela época já se previa que ganharia com uma larga vantagem. E a história provou isso. Só não conseguiu bater em proporcionalidade a eleição de Cícero Lucena. Mas Ricardo Coutinho se reelegeu com 73 e alguma coisa, aproximadamente 74% dos votos na cidade de João Pessoa. O PMDB foi excluído e a chapa Puro Sangue foi preterido o nome do então secretário Nonato Bandeira e o então secretário de Planejamento Luciano Agra assumiu a vaga de vice-prefeito da capital. Só que veio a campanha de governador, o governador Ricardo Coutinho se desliga e o prefeito Luciano Agra assume, e a partir daí começa a se desenhar a sua reeleição. Só que assim como Cássio sofreu a sua rejeição no início do governo, Ricardo Coutinho também sofre, Padre Albeni, a rejeição de início de governo, e sem gozar da mesma popularidade que Cássio Cunha Lima, Maurílio. E a prefeitura de João Pessoa, o governo municipal, teve que fazer alguns esforços para isso. Dizem, inclusive, que o prefeito Luciano Agra não exerce na sua plenitude o poder e a sua governabilidade dentro da prefeitura. E aí vem o áudio exatamente que Maurílio Batista se refere. E segundo Maurílio, um dos motivos para a desistência do prefeito Luciano Agra da sua reeleição é que ele governa, mas não manda, ou manda, mas não governa. O Maurílio vai saber dizer isso melhor do que nós. Nós temos o áudio aí? Por gentileza, Alisson, vamos ao áudio do irmão do Guarani. Olha, essa entrevista eu peguei, parece no dia 29 de dezembro, naquela bendita sessão onde foi ouvido aqueles empresários que estavam envolvidos no escândalo dos livros.
E aí eu tentava conversar com o irmão do governador. Vamos a ele. Secretário, tudo bem? Diga aí. Secretário, Agora não, só depois da sessão pra gente dar um retorno. tá bom, é porque eu queria falar, não era bem sobre esse assunto, era aquela questão do gari. Não, aí depois da sessão a gente fala. Tudo bem. É um foco Ore. que foram realizados. Essa é uma ótima oportunidade, então, para esclarecer a denúncia da carne, do gari, enfim. Não, aqui não. Essa questão da carne do gari já foi respondida em outras situações. Mas o senhor pagou o gari mesmo depois do prefeito ter mandado? Não, de forma nenhuma. Pagamos o serviço. Mas tá no Sagre? Hein? Tá no Sagre. Sim, mas pagamos porque o serviço foi realizado. Mas o prefeito não tinha pedido. O prefeito não tinha pedido para cancelar? Hein? O prefeito não tinha dado uma nota oficial cancelando? Não tinha dado uma nota oficial. Tinha, secretário. Não, senhor. O prefeito se posicionou pela suspensão do O contrato. secretário deu uma nota A dizendo. gente paga o que o serviço é realizado. E isso é o que foi feito. Mesmo depois de ter sido cancelado o contrato? Não, cancelado não. O cancelado Tá no Sagre, secretário. Meu querido, você está mal informado. O que houve lá foi um pagamento de um devido. Não. Porque tá no Sagre, sim. Foi um serviço realizado que foi pago. Bem, tá aí. Quando eu trouxe esse áudio aqui no dia 29 de dezembro, eu já começava a levantar essa questão de que o Luciano Agra não seria candidato. Por quê? Porque Luciano Agra está sendo vítima do mesmo mal que João Pessoa foi e que a Paraíba está sendo. Que é o mal do coletivo, padre. Esse pessoal não respeita ninguém. O coletivo que circula o governador, comandado por ele, não tem respeito a ninguém, nem aos seus companheiros. Se tem uma coisa que eu admiro no homem é a lealdade. Eu nunca fui a favor da submissão porque eu não consigo ser submisso a ninguém. E aí é onde eu vejo a fraqueza de Luciano Agra. Agora, Luciano está sendo vítima do mesmo mal que eu, como governado, você como aquele que acreditou no que ia nos governar, nos deputados que deram apoio a esse cidadão, os vereadores que silenciam nas câmaras da Paraíba, estão vendo hoje como é que ele age. Luciano está sendo hoje a grande vítima desse grupo. Luciano deixa bem claro aqui na sua nota, é o poder pelo poder. Quem é que está no poder hoje na Paraíba? Quem é que está mandando? Você comunga de Zé Maranhão, que disse hoje. Não quero nem saber de Zé Maranhão. Eu quero saber. Disse que Luciano é a segunda vítima. Que a mas primeira a primeira é o povo, mas claro que é. Eu não tinha nem ouvido essa declaração de Zé Maranhão. Mas não tenha dúvida que é. E ele é enfático quando ele diz aqui. O pior é o cinismo, é a cara de pau do governador de vir a público dizer que é oposição. Não retiro nada, não retiro nada, padre. Não retiro nada. Vinha a público dizer que o prefeito é vítima da oposição. O prefeito é vítima do coletivo comandado por ele. Padre, você que somos mais velhos dessa mesa, sabemos que quando um liderado se rebela contra outro liderado, o líder chama ele a atenção e diz: ei, vamos parar com isso que eu não quero isso aqui não. Mas o que houve foi o contrário, foi um estímulo. Em hora nenhuma o governador chamou Donato Bandeira, em hora nenhuma o governador chamou Estela Isabel, chamou Bira ou chamou quem quer que seja e disse: olha, vamos parar porque o meu candidato é esse. Você acha que houve uma orquestração contra o prefeito Luciano Agra? Claro que houve. Quer dizer, você acredita no plano Blake, o plano B? Não, eu acredito agora no plano do povo, porque o povo da Paraíba é um povo que não é covarde e sabe dar a resposta à altura. Na sua opinião, Luciano Agra foi vítima do coletivo? Tanto quanto você que votou nele. Votei. Quanto Maurício e quanto todos os outros que acreditaram nessa mentira. Todos que acreditaram nessa mentira foram vítimas como Luciano Agra está sendo hoje. Porque eles não respeitam ninguém, padre. Não respeitam ninguém. Entendeu? Tá agora o que precisa é Luciano Agra ter coragem e vir a público dizer, contar esses detalhes, dizer da reunião, dizer como ele foi humilhado, entendeu? Ele precisa ter coragem de vir a público contar isso, porque ninguém vai tirar ele da prefeitura não. Até o final do mandato dele ele continua prefeito. Mas, e a Maurício, Paraíba precisa se acordar ele com não essas tinha coisas. força para conduzir o município sozinho,
é melhor até que ele renuncie. Não. Ele disse que não tinha estômago para isso. Ele disse que não existe estômago. Isso. Ele disse é melhor que não ele renuncie até o cargo. Não existe do que ele hoje eu via na TV Cabo Branco. Não, mas agora talvez ele tenha assinado o ato de libertação dele, né? Eu vi. Mas será que ele vai demitir esse povo? Não precisa nem demitir, mas basta quando o nosso ir tomar pé. da televisão, o Arimatea, dizia, não, indicações do PSB, indicações do governador. Não são indicações do PSB, são indicações do governador. Bem, vamos trazer a versão do prefeito? Salles, o prefeito falou pela primeira vez após ter renunciado e disse que não foi pressionado e que a decisão foi pessoal. Exatamente, o prefeito esteve inspecionando obras hoje pela manhã, a obra do anexo da chamada Estação Ciência e Cultura, e lá ele teve a oportunidade de falar à imprensa, vez que foi questionado sobre essa decisão que ele disse ter sido de forma pessoal. Eu tomei uma decisão pessoal, da qual eu refleti muito e ponderei diversas variáveis, diversas condições para compatibilizar, por exemplo, a possibilidade da candidatura e o governo. O que é que eu vinha notando? Eu vinha notando que o meu tempo à disposição para o governo, para realizar as minhas metas, para realizar as obras e acompanhar as obras principalmente, o tempo estava ficando cada vez mais reduzido. Por outro lado, todos vocês sabem, a população de João Pessoa também sabe do meu incômodo perante essa brutalidade que existe no jogo político da Paraíba, né? Eu entendo que como a política se comporta desse jeito, sendo que eu não tenho trajetória política. Eu sou um técnico, eu sou um planejador, eu sou um professor universitário e eu vim aqui para cumprir o dever. Por quê? Porque o senso do dever, para mim, é muito forte. Tomei essa decisão, consultei minha família, principalmente porque foi uma decisão pessoal. Eu espero que a população de João Pessoa entenda, mas que nós vamos continuar agora mais do que nunca focados na gestão, que eu acho que é isso que interessa à população de João Pessoa. Muito bem, nós tivemos aí as declarações do prefeito Luciano Agra e nós também tivemos declarações de Luciano Cartacho, Cícero Lucena e também de Janduí Carneiro. Salles Fernandes. Exatamente, o deputado Luciano Cartacho, que se diz pré-candidato do PT, resta saber se o PT vai manter realmente esse projeto de candidatura própria com Luciano Cartacho, comentou essa renúncia da pré-candidatura de Agra. Uma crise muito grande dentro do PSB. A retirada da candidatura Agra foi feita pelo próprio partido, então não adianta o governador do estado querer colocar isso na conta da oposição. É uma coisa rara no Brasil você ter um prefeito em pleno exercício do mandato abdicar, renunciar à condição da reeleição. Então existe um problema seríssimo dentro do próprio PSB, a disputa muito grande dentro do PSB, a divergência muito grande dentro do PSB, a insegurança em relação ao processo eleitoral deste ano é muito grande. Já o senador Cícero Lucena também comentou acerca dessa saída de Agra. Eu acho que mais do que qualquer coisa é a exemplificação, a verificação, a confirmação da falência de uma proposta que, na verdade, era muito mais de enganação do que vontade, do que desejo, do que realização. No momento em que estão tendo a oportunidade de realizar, demonstra que as suas propostas eram totalmente falsas. Então, eu acho que esse é o sentimento mais forte que o povo de João Pessoa, nessa sua sabedoria, está passando. O deputado Janduí Carneiro também comentou a propósito do assunto, já que especula-se aí de que o nome do PPS poderia vir a ser do secretário Leonardo Bandeira, e Janduí já disse que se o PPS tiver candidatura própria, o seu nome já foi lançado na rua bem mais antes do que os demais. Ele também comentou acerca dessa decisão de Luciano Agra. A candidatura de Luciano, ela já estava detonada dentro da própria base do prefeito. Vocês sabem que recentemente vinha sendo ventilado o nome de Estela Isabel, que é do PSB, do partido do governador, como sendo a que poderia substituir a Luciano Agra. E outros fatores que provocaram essa sua desistência. Vocês sabem
que há bastante tempo a administração municipal tem sido alvo de inúmeros escândalos, de denúncias, inúmeras denúncias envolvendo a atual administração de João Pessoa. Um outro aspecto que também acho que concorreu, você pode, eu acho que todos nós vimos acompanhando essa questão das pesquisas e efetivamente o nome do prefeito Luciano Agra, ele não tinha decolado. Pois bem, tá aí as declarações do deputado Janduí Carneiro e o fato de que esse assunto hoje era comentário não só das lideranças políticas, mas em todas as rodas, em todos os locais, cada um que quer dar uma opinião acerca desse fato que ainda não está explicado para a população. A carta de Agra não convence a ninguém. Maurílio Batista, 6h54. A história do coletivo Girassol, de toda essa gestão que foi construída em cima da probidade administrativa e de um jeito novo de fazer as coisas de forma correta, é colocada em xeque num momento como esse? Olha, eu tenho uns fatos que me chamam a atenção, viu, Milton? Fugindo um pouco. Primeiro, na hora em que o prefeito mostra uma independência, ou começa a querer mostrar essa independência, quando ele dá a declaração dizendo que a sua administração é até melhor do que a do seu antecessor, no caso, o atual governador. Quando o prefeito, contrariando a regra de orientação do coletivo, que tem como chefe o governo do estado, o governador do estado, dá um aumento ao funcionário, quando o governador se nega até a pagar o 13º dos prestadores de serviço. Quando o prefeito dá o plano de cargos e salário dos amarelinhos, do pessoal do ST3. 100%. O amarelinho vai ganhar agora quase R$3.000. E o governador, em contrapartida, se nega a pagar os planos de cargos e salário que foram criados na gestão de Cássio Cunha Lima, que foi o grande responsável pela vitória dele. As creches que o prefeito deu. O grande responsável. E aqui, Cássio, eu quero mandar um recado para você. Se para o amigo do peito, o amigo próximo, o governador age da maneira que agiu com o prefeito da capital, Luciano Agra, imagine você como ele vai agir com você mais na frente. Porque na hora que ele sentir que não precisa mais de Cássio, você pode ter certeza que ele vai fazer muito pior. A gota d'água, na sexta-feira o governador recebeu o prefeito e lá fizeram a lavagem da roupa suja. Contra o aumento, né? Eu soube que teve contra o aumento. Porque tudo que eu faço, governador, tinha que demitir, ninguém gosta, diz que eu sou gago, tudo que eu faço dá certo, tal. Tudo bom. Botaram a mesa, limparam toda a roupa suja, o prefeito foi para casa. De manhã às 6 horas, o prefeito pega um jornal local. Quando essa conversa terminou 6 horas, na sexta. No sábado, o prefeito abre o jornal e tá lá numa coluna social de João Pessoa dizendo o seguinte: Estela Isabel pode substituir o prefeito. Ele não contou conversa, foi pro computador, fez a carta dele, sem mostrar o governador, e à tarde entregou o partido. A gota d'água foi essa história de uma coluna social ter dito que ele podia. Eu acredito, eu tô vendo, vocês estão colocando muito o Luciano Agra como vítima, mas uma vítima de longa data. Na minha opinião, Luciano Agra estava lá para isso mesmo. Mas claro que sabia. Só que ele talvez não soubesse, era o tanto de coisa que aparecia para ele responder. Olha, e de repente ele ficou com medo, Maurício, não vou aguentar até a campanha. O governador dá uma declaração dizendo que ele não tinha dado uma nota oficial mandando cancelar o contrato do Gari. Toda a Paraíba sabe disso, foi publicado em jornal, foi publicado em site, foi publicado em rádio, tudo. Só quem não viu foi o irmão do governador. E aí eu dizia aqui no outro dia, se eu fosse o prefeito eu demitia ele, para pelo menos ele aprender a ler jornal. Pois é, mas olha, com certeza isso para mim ficou uma marca muito clara nisso. E o coletivo está rachado. Não, ele é vítima, Agra é vítima do coletivo, como todos aqueles que acreditaram no projeto Laranja. A Rosiana Meira tá de um lado. Também já está a favor do prefeito e contra esse grupo que estava querendo usar o plano B. E Rosiana Meira é das grandes. Muito bem, né? 6h58. Segundo Cícero Lucena, o coletivo está falido. Vamos saber agora qual é a boa do dia. Agora, a boa do dia. Maurílio Batista, a boa do dia. A boa do dia é a notícia que nós levamos agora para Paraíba saber a verdade a respeito da trama que fizeram contra o prefeito Luciano Agra. Padre Albeni Galdino, a boa do dia. O aumento de 100% para os